Oi, meu nome é Paula Júlia, estarei fazendo trabalho junto com a Bianca. Então, nosso trabalho é sobre o VO2 máximo, sobre os testes que a gente pode utilizar para a gente chegar no VO2 máximo dos nossos alunos, dos indivíduos, para a gente poder buscar essas informações, tá? Então, qual é a definição para o VO2 máximo? Ele vai corresponder ao volume de oxigênio consumido pelo nosso aluno durante a prática da atividade física aeróbica, tá bom? Então, o VO2 máximo, ele vai demonstrar as condições físicas daquele aluno, tá? Daquele indivíduo. Então, ele é considerado um dos mais precisos indicadores, né? Com mais eficiência para a gente avaliar o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o metabólico, tá? Então, quando a gente vai avaliar, a gente vai, como que eu posso falar? A gente vai individualizar alguns grupos, tá? Então, para homens e mulheres, vai ter algumas diferenças ali na aplicação do teste e também na avaliação do resultado, tá? Eu vou mostrar para vocês, vai ter uma tabela. Então, a gente individualiza os homens e as mulheres. E também a idade. Através da idade, a gente vai estabelecer uma média que a gente vai enquadrar dos excelente ao ruim, né? Excelente, regular, bom, ruim. A gente vai enquadrar ali através do resultado, tá bom? Então, idade, sexo e também composição corporal, tá? Então, a gente vai ter vários tipos de teste, vou falar por cima ali alguns. Então, você conhecendo o teu aluno, você vai escolher um teste que vai se enquadrar melhor para ele e também dentro do objetivo que você busca, tá? Então, na prática, a gente vai ter dois tipos, generalizando dois tipos de teste. O teste de campo e teste do banco, tá? Tem outros nomes que a gente pode utilizar, especificando cada um. O teste de campo, a gente pode utilizar a corrida, o Cooper, né, um exemplo, esteira, bicicleta ergômena, tá? Então, vamos lá. No teste de campo, por exemplo, no Cooper, a gente vai estabelecer um tempo, 12 minutos, né, o que eu pesquisei ali, e a pessoa vai correr em torno de 2,400, 2,4 km, ela vai dar o máximo ali dela, e você vai calcular a distância percorrida e colocar numa fórmula e achar o VO2 máximo daquele aluno, tá? O que nós utilizamos, porque agora eu vou explicar o que a gente escolheu e por que também, né? A gente escolheu o teste de banco, que ele se chama, então, Cat e McMillan. Por que a gente utilizou ele? Na minha opinião, ele vai ser escolhido na maioria das vezes para pessoas mais idosas ou com uma capacidade um pouquinho menor do exercício, tá? Capacidade física um pouquinho menor. O que acontece? Pra gente buscar que a pessoa corra numa velocidade em torno de, a partir de 7 km por hora, durante 2 minutos, ela tem que ter uma iniciação, ela tem que ter um histórico de atividade física grande. Então, a gente busca em atletas que já têm essa experiência com a corrida, né? Que eu acredito que seja isso. Com atletas de alto rendimento, atletas já com alguma experiência. E esse teste a gente consegue utilizar na maioria dos indivíduos hoje em dia. Eu fiz comigo, né, que eu gravei, fiz certinho ali os cálculos e fiz também com outras pessoas. E foi tranquilo, todos conseguiram realizar. Então, a gente vai realizar através de um banco, ele vai ter 41 centímetros, na maioria eu encontrei esse dado. Encontrei também 40,3. O que eu utilizei tinha 40 centímetros. Eu peguei uns paninhos assim, enrolei e coloquei debaixo, deu 41. Acredito que tenha dado exatamente, né? E a duração de 3 minutos. Então a gente vai ter um compasso motrômeno, que ele vai, como se desse um estralo, e os homens vão ter que dar 24 passadas, que são subidas por minuto, e as mulheres 22, tá? Então, os homens vão ter em torno de 96 batimentos por minuto e as mulheres 88. E não é em média 24, são 24 por minuto, são exatos, tá? Então,
a frequência da passada, isso. E o teste, então, ele vai medir a frequência cardíaca. Então, no final, eu medi minha frequência no começo, minha frequência por minuto e batimentos por minuto. Medi no final, que daí a gente vai ter o resultado do nosso VO2 máximo. E se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente pode medir também após 1 minuto de descanso, a gente mede de novo, pra gente ver como é que a gente tá após a realização do exercício. E a gente esse teste ele vai medir a troca de gases na respiração e a percepção de esforço conforme a intensidade, tá? Então, o que a gente vai precisar? Eu utilizei meu celular, baixei um aplicativo que dava esses como se fosse um estralinho por minuto, 22, e realizei para medir meus batimentos. Posso usar no meu celular e posso usar com relógio, né? E posso utilizar mesmo na minha mãozinha aqui e medir, tá? Então, tá. Então, realizou lá subida e descida e mediu os batimentos lá do seu aluno. Você vai pegar uma fórmula que é o VO2 máximo igual 111,3 menos 0,42 vezes a frequência cardíaca do seu aluno, tá? Então, dando um exemplo meu, né? Então, peguei essa fórmula, coloquei meu resultado, 139 batimentos por minuto, multipliquei por 0,42, subtraí por 113,3, deu resultado de 52, um negocinho assim, 1 por aí. O que acontece? Dentro da tabela estava entre bom, irregular e excelente, né? Então, entre 49 e 52, eu tava ali entre o bom. Só que a gente também tem que individualizar, né? Eu acho que eu estaria entre o bom e não o excelente, porque não pratico atividades aeróbicas com tanta intensidade, tá? Outras informações, tá? O que eu achei do teste? Eu achei um teste bom que você pode fazer com qualquer maioria das pessoas, né? Claro que quem tem alguma dor no joelho não pode praticar impacto, por exemplo. Não daria pra gente fazer a corrida, né? E esse do banco, que é o teste de banco, você não precisa de tanto espaço, né? Hoje em dia, pra gente correr na rua não é mais perigoso, pra gente ter um espaço a gente precisa se deslocar. Então, o meu, dentro da minha academia mesmo, eu encontrei um caixote de 40 centímetros, minha academia não, que eu utilizo, de 40 centímetros, utilizei os batimentos do meu celular para ter certeza e conferir, fiz 2 vezes e conferi com meus batimentos, tava tudo certo, deu igual, e precisei do caixote, de mim mesma e do meu celular, né? Então, eu acho que ele é mais simples, né? O esforço mais suportável para algumas pessoas e também mais fácil da gente realizar, que é mais outro ponto. O da corrida eu realizei também, é mais difícil, você quer desistir de correr, mas é ótimo também pra gente poder, para alguns alunos, né? Então, as dúvidas que vocês tiverem podem me mandar. Eu vou deixar também um videozinho do meu teste, como é que foi, como que eu realizei ele pra vocês também entenderem melhor. E também vou deixar a fórmula e a tabela que a gente utilizou.